Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre um assunto, tá? É dar uma dica, um alerta para vocês sobre um assunto bem interessante que é o seguinte: o que escolher quando a gente está iniciando no mercado de trabalho e no desenvolvimento de projetos mecânicos? Ou seja, de um lado eu tenho uma grande empresa com um salário maior e do outro lado eu tenho uma pequena empresa com um salário menor, tá? Mas que muitas vezes vai dar para a gente a longo prazo, pensando a longo prazo, uma carga de experiência maior, tá? Então é isso que eu quero falar, o que eu considero mais viável a longo prazo, pessoal, pensando a longo prazo, tá bem? Então, olha só, antes de iniciar aqui, eu queria dizer, pessoal, que eu não tenho nada contra as grandes empresas e nada a favor das pequenas empresas, tá? Eu quero passar para vocês uma visão, o que eu acredito, entende? Então eu não estou aqui criticando empresas grandes, não é nada disso. Eu quero passar para vocês a minha visão, tá? É só o que eu acredito e para vocês pensarem quando vocês forem entrar no mercado de trabalho. Pensem no que eu estou falando aqui e pensem a longo prazo, tá? Se você quer pensar a longo prazo, dá uma pensada no que eu estou falando aqui, tá? É só esse, o objetivo do vídeo é esse, é só um alerta para vocês, tá? Então, olha só, uma coisa muito comum, tá? E eu já passei por isso, é o seguinte: quando a gente está iniciando a nossa carreira, isso seja na área de desenvolvimento de projetos, seja em qualquer área, pessoal, na área do direito, na área da contabilidade, seja lá a área que for, na maioria das vezes, a gente, como pelo fato de a gente ser muito jovem, às vezes nem tão jovem, mas nem tão por isso, a gente quer trabalhar naquela grande empresa, tá? Naquela multinacional. E eu quero deixar claro que não tem nada de errado nisso, pessoal. Só que eu quero passar para vocês aqui alguns pontos importantes, tá? Então, olha só. Essas empresas, pessoal, a empresa multinacional, a empresa grande, lá dentro dela, ela tem, tá? Todos os processos muito bem definidos. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, isso é ótimo. Isso é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Então, o que acontece? Por exemplo, na área de desenvolvimento de projeto mecânico, muitas vezes, e eu falo muitas vezes porque não é uma regra, tá? Isso não pode ser que não seja em todas as empresas. O que eu estou falando aqui, eu não estou generalizando para vocês, tá? Pensem assim. Então, olha só, muitas vezes acontece que na área de desenvolvimento de projetos mecânicos, por exemplo, tá? Que é a área que a gente mais aborda aqui, acontece o seguinte: dentro dos setores de engenharia dessas empresas, é tudo muito bem definido. Ou seja, tem a pessoa que projeta e tem a pessoa que detalha, por exemplo, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Além disso, o projetista, o cara que projeta, o cara que desenvolve o projeto, ele não é o mesmo cara que compra o material. Então, outra pessoa vai comprar o material. Então, vocês entendem que para cada etapa, isso eu estou citando só algumas etapas aqui, mas tem mais etapas. Então, para cada etapa do processo de desenvolvimento de um produto, tem uma pessoa encarregada de fazer aquela tarefa. Isso numa grande empresa, geralmente, tá? Estou deixando claro. E eu repito aqui, isso é ruim? Não, isso não é ruim, isso é organização, pessoal, tá? Só que assim, o que acontece? Para o profissional, para você que está iniciando, eu não acho, isso é a minha opinião, eu não acho que isso seja uma coisa a longo prazo muito boa na questão de experiência, tá? É óbvio, pessoal, que tudo que a gente faz tem o lado bom e o lado ruim, tem que ficar claro isso para vocês. Mas olha só, digamos que eu entrei nesse setor dessa empresa, tá? No setor de engenharia lá, de desenvolvimento de produto, e eu caí na parte de detalhamento. Então, eu vou aprender a detalhar. E ponto final. Eu não vou aprender a pensar para projetar, eu não vou aprender a desenvolver em 3D. Claro que no fim a pessoa acaba aprendendo um pouco, é óbvio que aprende. Mas ela, pessoal, ela acaba treinando a cabeça dela para ficar só naquela parte de detalhamento, entenderam? E é claro que geralmente essas empresas multinacionais, empresas maiores, os salários eles são maiores. Só que para quem está iniciando, e aqui vai uma dica importante, não se apeguem, pessoal, no salário inicialmente. Claro, vocês têm que olhar para a realidade de vocês. Se vocês podem, muitas vezes, trocar uma grande empresa com um salário maior por uma outra empresa que vai te dar uma experiência maior, isso é ótimo. Então tem que analisar a situação de vocês.
Tô deixando muito claro isso, tá? Mas olha só, o que acontece? Então você entrou nessa empresa grande, você ficou só fazendo aquela etapa do processo, seja detalhamento, seja lá o que for. Só que assim, o que acontece na outra empresa? Agora eu vou mostrar para vocês o outro lado, a empresa pequena que eu me refiro, a empresa lá com no máximo, sei lá, 50 funcionários, 100 funcionários, dois desenvolvedores, bem pouca gente mesmo. Quando você trabalha numa empresa pequena, pessoal, quando eu falo empresa pequena, pode ser até uma serralheria, tá? Você vai adquirir a longo prazo muito mais experiência, no meu ponto de vista. E eu repito aqui, existem casos isolados que isso não acontece. Pode ser que na empresa multinacional você vai adquirir mais experiência, tá? Mas eu estou passando uma visão geral para vocês, porque o que acontece? Nessas empresas pequenas, tá? Essas empresas pequenas que eu me refiro, geralmente o cara que desenvolve o projeto mecânico, ele é o cara que vai no cliente, que vai lá no chão de fábrica, puxa a trena, mede, e muitas vezes na empresa multinacional pode acontecer, geralmente, da informação vir por outras pessoas, tá? Mas até essa questão não é tanto, porque até na empresa grande, o desenvolvedor mecânico, ele vai lá e mede, tá? Isso até não é uma coisa tão que tem tanta diferença assim. Mas o que acontece? Na empresa pequena, o mesmo cara que projeta o produto, ele é o cara que detalha o produto. Ele é o cara que faz a lista de materiais do produto. E na empresa grande, muitas vezes, o cara tem uma pessoa só para fazer lista de material. E na empresa pequena, o cara faz a lista de materiais, o cara entra em contato com o fornecedor, o cara entra em contato com o cara da dobra lá. E geralmente, pessoal, nas empresas grandes, multinacionais, que desenvolvem produtos, por cada etapa do processo ter uma pessoa responsável, isso não acontece. E eu repito aqui, isso não é uma regra, tá? Mas isso não acontece. Por quê? Porque o mesmo cara que projeta, para começar, é outra pessoa que detalha. Depois, é outra pessoa que faz a lista de materiais. Então entende que você que entrou na empresa grande, você fica só naquela sua função de detalhamento, digamos, que seja que você entrou ali. E na empresa pequena, não, você projeta, você detalha, você faz lista de material, você liga para fornecedor, conversa, desenvolve o seu raciocínio para conversar. Então assim, pessoal, a longo prazo, eu, Andreu, considero isso melhor. Então a minha dica para vocês é quando vocês forem entrar numa empresa, eu procuraria entrar, na maioria das vezes, para quem está iniciando, numa empresa menor, numa empresa pequena. Porque a empresa pequena, por incrível que pareça, muitas vezes, tá? E é mais uma coisa que não é regra, tá? Nada que eu tô falando aqui é regra, tem exceções. Mas muitas vezes, o cara que projeta, ele senta do lado do diretor da empresa, do dono da empresa. E você está num ambiente que você está, olha só, você está num ambiente, você não está só num setor de engenharia. Você está num setor da empresa pequena que tem você aqui, tem o cara do compras ali do seu lado, tem o diretor do outro lado. Então você entende que você está num ambiente com pessoas que têm outros conhecimentos também. Você não está limitado a só um setor de engenharia onde todo mundo só fala de engenharia. Então você está tendo contato com o cara do compras, com o cara, com o diretor que faz negociação e você está ali, você escuta. Já na empresa grande, na multinacional, você não tem isso. Você fica cercado no seu mundinho ali. Entenderam, pessoal? Então o que eu quero dizer para vocês é que a longo prazo você aprende muito mais, no meu ponto de vista, tá? Na empresa pequena. Só que tem uma coisa importante. Quando você está numa empresa pequena, geralmente nessas empresas pequenas, os processos eles não são muito bem definidos, tá? Por exemplo, pode ser que o setor da fabricação não te exija um desenho dentro da norma. Então vai de você ir atrás da informação e fazer tudo da forma correta, conforme norma, tudo certo.
Porque essas empresas menores, geralmente, eles não te exigem essas coisas. Já na empresa grande, não. Geralmente a empresa grande, ela tem uma ISO, por exemplo, que tem que ser tudo conforme norma. Então, tem que tomar cuidado, porque a empresa pequena ela pode ser ótima, mas você tem que saber fazer tudo da forma correta, entenderam? Porque não vai ter ninguém ali, geralmente, né, não vai ter ninguém ali para te exigir que o projeto seja feito de uma forma mais dentro da norma, digamos assim. Mas mesmo assim, se você tiver essa capacidade de ir atrás das informações, de fazer tudo da forma correta, André, eu considero trabalhar na empresa pequena a longo prazo melhor, tá? Porque, como eu falei, você vai estar fazendo todo o processo. E eu digo isso para vocês porque na minha carreira foi assim. Então, tudo que eu trago para vocês aqui no canal, tá? São coisas que eu vivi, pessoal. São coisas da minha prática. E eu procuro passar essa visão para vocês. E eu quero deixar bem claro mais uma vez aqui que eu não estou dizendo para você entrar na empresa pequena. Não, eu estou falando para você analisar, ver a longo prazo o que você quer. Ah, você quer experiência? Tu quer ficar bom em projeto? E eu não estou dizendo que por tu estar numa empresa multinacional tu não vai ficar bom. Mas eu estou dizendo que na empresa menor, geralmente, a pessoa fica, ela tem que entender de mais processos. Entenderam? Então, assim, pode ser que na empresa pequena, tu vá um dia lá no pavilhão, onde eles fabricam as máquinas lá, os serviços, os processos, vá lá, fica lá se precisar. Você até solda lá para aprender, para ver como é que tá na pele da pessoa que está soldando. Já na empresa grande, geralmente, é difícil ter essas oportunidades. Na empresa pequena é tudo mais fácil. E essa interação que você tem com o dono da empresa do teu lado ali, isso é muito bacana, pessoal. Porque, olha uma coisa interessante, para desenvolver projeto mecânico, a gente não tem que ter só uma visão técnica. Não, a gente tem que ter uma visão comercial também. Entende? Então, assim, não adianta eu fazer um projeto que seja ótimo, que seja perfeito, que seja lindo, 1 milhão de peças usinada, se vai sair caríssimo, vai sair inviável. Entenderam? Então tem que ter um balanço no projeto. E o dono da empresa, ele estando do teu lado ali, tu já vai até conversar com o cara, tu vai dizer, cara, pode ser assim, pode ser, não pode, o que tu acha? Vocês entendem, pessoal, que vocês estão num ambiente que a interação é muito maior. Então isso vai trazendo outros conhecimentos para vocês. Porque vocês estão participando de outros processos. E é como eu falo, geralmente, na empresa grande, o processo é todo sequenciado, é uma linha de montagem como se fosse na produção lá, e no projeto, setor de projeto é a mesma coisa. Geralmente um cara modela, outro detalha, outro faz a lista de material, outro fala com o fornecedor e assim por diante. Já na empresa pequena, não. Você vai lá no cliente, você mede, você projeta, você detalha, você faz a lista de material, você entra em contato com o cliente, liga para o cliente, vê se ele tem o material. Entenderam? E a gente acaba tendo muito mais conhecimento, adquirindo mais conhecimento. E a longo prazo, pessoal, isso dá muito resultado. E eu não estou falando resultado de dinheiro nesse caso, também, porque isso é uma consequência. Mas eu estou falando resultado no sentido de vocês se sentirem seguros para fazer projetos. É a experiência de vocês, é de vocês. E conhecimento ninguém tira da gente. Eu sei que é clichê ficar falando isso, conhecimento ninguém tira, mas é a realidade, pessoal. O conhecimento de vocês, a partir do momento que vocês têm conhecimento, que vocês têm a capacidade de criar, ninguém tira isso de vocês. Tá? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, repito aqui, eu sei que às vezes eu sou repetitivo, mas a mensagem que eu quero deixar é para vocês analisarem isso. E uma coisa interessante que eu não falei, na empresa pequena, se você for um cara bom, comprometido, muitas vezes no início nem que faça o melhor projeto, mas seja uma pessoa comprometida,
pelo fato de estar sentado do lado do dono da empresa, pode acontecer, pessoal, quem sabe de vocês não virem a virar um sócio dessa empresa. Porque muitas vezes os empresários, as empresas pequenas, elas começam meio a trancos e barrancos, assim. Não só as pequenas, as grandes também, só que as grandes elas cresceram tanto que já passou dessa fase. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes os empresários, eles não têm tempo, e muitas vezes, tempo até é o principal, mas não tem tempo, muitas vezes nem conhecimentos, não conhecem uma ferramenta 3D, por exemplo, um SolidWorks. E eles não têm, muitas vezes, tempo para se dedicar, estou falando do dono da empresa, tá? Ele não tem tempo para se dedicar na criação de novos produtos. Imagina você estando ali do lado, vendo as necessidades, as oportunidades, vai saber se você não pode virar um sócio dessa pequena empresa e ela vir a crescer futuramente. Isso é muito comum, pessoal. Pode acontecer. É claro que você tem que analisar se a pessoa da empresa, o diretor da empresa, o dono da empresa, é uma pessoa séria. Tem tudo isso, mas isso são coisas que vocês vão pegando ao longo do caminho. Entenderam? Então, assim, pessoal, a mensagem que eu quero deixar aqui é para, digamos que hoje você queira começar no setor de desenvolvimento de projetos mecânicos, tá? Eu quero começar a desenvolver produto. Você. E não só nisso, em qualquer área da sua vida, tá? Da sua vida não. Se você for outra área de contabilidade, administração, seja lá o que for, muitas vezes, pessoal, a longo prazo, repito aqui, vale mais a pena, em questão de conhecimento, vocês iniciarem na empresa pequena, tá? Essa é a mensagem que eu quero passar aqui. E eu quero deixar mais uma vez claro que eu não tenho nada contra as empresas multinacionais, as empresas grandes. Nada que eu falo aqui é uma regra. Pode ser que você entrando na empresa grande, você aprenda muito mais. Entenderam? Então eu quero deixar aqui só essa visão para vocês. Que no meu ponto de vista, pelo que eu observo, pelo que eu vivi na empresa pequena, a gente acaba tendo mais conhecimento. E daí você pode perguntar, tá, André, mas com base em que tu diz isso? Porque tu trabalhou em uma empresa pequena, que foi o meu caso. Não trabalhou numa grande. Talvez se tivesse trabalhado numa grande, tu teria mais oportunidade. Tá? Não, teria mais conhecimento, aliás. Com certeza, pessoal, isso poderia ter acontecido. Só que assim, eu digo isso baseado no que eu vejo. Então eu vejo pessoas que saem de empresas grandes e eu observo o conhecimento que elas têm. E repito, não é uma regra. Pode ser que as pessoas que eu vi não foram pessoas que aproveitaram aquela oportunidade. Tem isso também. Mas de acordo com o que eu vi, as oportunidades, a pessoa que viveu a empresa pequena, ela tem muito mais oportunidade de aprendizado, de conhecimento, dela ficar boa naquilo. Justamente pelo fato dela fazer todo o processo. Na empresa pequena, o processo, na empresa grande, o processo ser todo como uma linha de montagem. Geralmente, tá bom? Sempre falo assim porque para deixar claro aqui que eu não estou falando de uma regra com vocês. Tá bem, pessoal? Então, esse foi o conteúdo desse vídeo. Peço desculpa para vocês se o vídeo às vezes eu fico repetindo as coisas, eu acabo repetindo, mas a mensagem foi essa, pessoal, para vocês raciocinarem. Onde vale mais a pena vocês investirem o tempo de vocês? Se na empresa grande ou na empresa pequena? Porque, como eu falei, muitas vezes no início da carreira, a gente é muito deslumbrado pela empresa grande. Eu sei porque eu passei por isso. Só que hoje eu tenho uma outra visão. E uma coisa que eu noto muito que acontece é a pessoa que teve uma trajetória na empresa pequena e ela adquiriu muita experiência, depois, dentro da empresa grande, essa pessoa se destaca. Porque ela conhece muito mais coisas, ela tem muito mais conhecimento de todos os outros processos. Então aí vai uma dica interessante para vocês também. Ó. Quem sabe não é a hora de vocês, no início da carreira, irem para a empresa pequena e talvez, se o seu sonho, a sua vontade for trabalhar em uma empresa grande, depois vai para a empresa grande. Entendeu, pessoal? Então esse aqui é o conteúdo desse vídeo. É uma dica para vocês, é um alerta para vocês pensarem quando vocês forem iniciar a carreira de vocês. E não só na área de desenvolvimento de projeto, em qualquer setor, se você é técnico, por exemplo.
Pensa nisso. Onde vale mais a pena você entrar e o que você quer? Você tem que pensar assim, o que eu quero a longo prazo? Eu quero conhecimento, eu quero conhecimento mesmo, conhecimento prático, experiência. Eu sugeriria, talvez, vocês irem para a empresa pequena, tá bem? Pensando assim. Embora vá ganhar menos, pessoal. Embora vá ganhar um salário menor. Mas é início. E muitas vezes, talvez seja melhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês tiverem oportunidade e vocês conseguirem fazer isso, trabalhem até de graça inicialmente. Eu sei que parece, André, é fácil dizer isso, eu sei, é fácil, né? Mas assim, pessoal, eu estou falando isso partindo do princípio que vocês podem, se vocês tiverem, se as condições de vocês permitir isso, se permitam trabalhar por um valor baixo mesmo para adquirir experiência. Eu, no início da minha carreira, foi assim. Entenderam? Eu tinha um salário baixo, tá? Então, assim, pessoal, para encerrar aqui, para a gente terminar esse vídeo, pensem nisso. Raciocinem, pensem a longo prazo. Não pensem no momento, no dinheiro agora. Pensem no conhecimento a longo prazo. Pensem que vocês estão plantando, é o momento de plantar. E mais para frente vocês vão colher. Tá bem? Então, último recado aqui. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar aqui no canal, tá bem? Outra coisa, pessoal, deixem o like de vocês aqui embaixo, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Uma outra coisa importante também compartilhem esse vídeo aqui ou outros vídeos do canal, vídeos mais técnicos, com amigos de vocês, colegas de faculdade, de curso técnico ou quem só queira aprender SolidWorks, projeto mecânico, por hobby mesmo. Tá bem? Então compartilhem, pessoal. E tem o meu Instagram e meu Facebook, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso às duas redes. É só vocês virem aqui embaixo, me seguir e me curtir. Tem também meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.